Olá! Este nosso encontro é baseado no Caderno de Estudos número 8, elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. E o tema de hoje é quente: os atos e negócios jurídicos registráveis no Folho Real. Basicamente, a gente vai desvendar uma mudança gigantesca que está redefinindo as regras do jogo no registro de imóveis. Vamos nessa? Bom, para a gente entender o sistema de registro de imóveis no Brasil, a gente precisa começar pelo básico, pelos seus dois grandes pilares. Pensa neles como as únicas duas portas de entrada para acessar o histórico oficial de qualquer propriedade. Se você entende a função de cada porta, o resto todo fica muito mais fácil. E aqui já chegamos no coração do direito imobiliário, numa distinção que parece simples, mas que, nossa, causa uma confusão danada. Registro versus averbação. As consequências práticas disso e, claro, as pegadinhas de prova estão todas nos detalhes que separam esses dois atos. A diferença é simplesmente fundamental. O registro é o evento principal, sabe? Ele cria ou transfere a propriedade, como numa compra e venda, ou então estabelece um peso sobre o imóvel, como uma hipoteca. Já a averbação, ela é uma atualização. Usando uma analogia, o registro escreve um capítulo inteiramente novo na história do imóvel. A averbação é tipo uma nota de rodapé, mas uma nota de rodapé crucial, que altera ou esclarece algo que já estava escrito. E olha, esse quadro aqui resume tudo de um jeito muito claro. Presta atenção na coluna Natureza do efeito. O registro é constitutivo/translativo, ou seja, ele cria o direito de propriedade na compra e venda. Já a averbação é noticiosa/modificativa. Ela não cria um direito novo, mas ela informa sobre uma mudança. Por exemplo, averbar a construção de uma casa não te dá a propriedade do terreno, apenas atualiza o registro para mostrar a nova realidade daquele imóvel. É a diferença entre criar a história e só atualizar o que já existe nela. Beleza, agora que a gente estabeleceu a regra do jogo, vamos ver como essa regra foi simplesmente quebrada. Uma doutrina jurídica que parecia ser de pedra por décadas foi completamente transformada. A gente está falando de uma verdadeira revolução silenciosa no direito registral, e isso tem um impacto direto em como os negócios imobiliários são feitos hoje em dia. O entendimento que sempre prevaleceu era o de que só podiam ser registrados os atos que estivessem ali especificamente listados na lei. Ponto final. Não tinha espaço para criatividade ou para novos tipos de negócios que o mercado pudesse criar. A segurança jurídica se baseava justamente nessa rigidez. E o nome técnico para essa ideia de lista fechada é o famoso numerus clausus. Ele dava uma certa previsibilidade, uma certeza, mas ao mesmo tempo engessava demais as transações imobiliárias. Qualquer negócio que não se encaixasse perfeitamente num daqueles itens da lei ficava, em tese, fora do sistema de registro e, consequentemente, sem a proteção máxima que a lei pode dar. E aí veio a grande virada no jogo. Uma lei bem recente simplesmente arrombou essa porta que estava trancada, alterando de forma fundamental todo esse cenário. O que era rígido e imutável ficou bem mais fluido, adaptando o nosso sistema registral a uma nova realidade econômica e jurídica. Então, um ponto crucial é esse novo item, o item 48. Pensa nele como uma porta que foi aberta no final de um corredor, onde todo mundo achava que tinha uma parede. Ele, na prática, destrava a lista, criando o que o professor Lessa chama de tipicidade aberta. Agora, outros negócios que criem ou transfiram direitos reais podem sim ser registrados. É uma mudança de paradigma. Ok, com essa nova realidade de uma lista aberta, entender quais documentos podem de fato acessar o registro se torna ainda mais crítico, porque não basta ter um negócio jurídico. Ele precisa estar formalizado no título correto para que o oficial do cartório possa analisar e praticar o ato lá na matrícula. Esse quadro aqui detalha os portões de entrada formais para o registro. A via principal, a regra geral, são os títulos públicos, como as escrituras feitas em cartório. Mas atenção, existem exceções importantes. Títulos particulares são aceitos quando a lei autoriza, como nos financiamentos imobiliários. Títulos administrativos e estrangeiros também têm suas próprias regras de acesso. O ponto-chave aqui é o seguinte: não basta ter o direito, tem que ter o documento certo para formalizar esse direito. Esse princípio da concentração reforça demais o porquê de ser tão importante registrar ou averbar tudo. A ideia é simples: concentrar todas as informações essenciais em um único lugar, que é a matrícula do imóvel. Isso cria uma transparência total. Se alguém vai comprar um imóvel, basta olhar a matrícula. Se não tiver nada lá, essa pessoa está, em regra, protegida contra surpresas desagradáveis. É a segurança jurídica na prática. E agora, vamos para a parte que todo mundo espera.
Vamos focar no que isso significa para provas de alto nível, destacando as armadilhas, as famosas pegadinhas que as bancas adoram. É aqui que a gente separa quem realmente domina o assunto, então atenção total agora. Olha, essa aqui é uma pegadinha clássica. Despenca em prova. Um único contrato de locação pode gerar 2 atos registrais completamente diferentes. Para garantir o prazo do aluguel se o imóvel for vendido, o ato é de registro. Por quê? Porque ele cria um direito com eficácia real para o inquilino. Agora, para garantir o direito de preferência na compra, o ato é de averbação, porque ele só dá publicidade a um direito pessoal. Confundir os dois é um erro fatal na prova. Outro ponto-chave que o professor Lessa destaca no material é sobre a certidão de dívida ativa, a CDA. A averbação de uma dívida fiscal na matrícula serve como um aviso, um alerta, mas não como um bloqueio absoluto do imóvel. A averbação da CDA não impede a venda. Ela só informa ao possível comprador que existe aquela dívida que pode, eventualmente, recair sobre o imóvel. É uma questão de dar publicidade e não de indisponibilidade automática. Cuidado com isso. E essa decisão do STJ é uma peça de jurisprudência que você precisa ter na manga. Ela simplifica muito o cenário super comum no direito de família. Em vez de precisar de 2 atos, primeiro registrar a partilha para o ex-cônjuge e depois registrar a doação para os filhos, o STJ entendeu que a própria carta de sentença do divórcio já é o título hábil para registrar o imóvel direto no nome dos filhos. Isso economiza tempo e dinheiro. É o direito sendo pragmático. Então, se a gente pudesse resumir tudo em uma frase, seria esta: o sistema de registro de imóveis deixou de ser engessado. Ele evoluiu. A grande mensagem é essa mudança de uma lista rígida e fechada para uma lista flexível, aberta. O sistema está se modernizando para acompanhar a complexidade dos negócios, e a criação daquele item 48 é a maior prova disso. E claro, essa mudança toda abre a porta para um mundo de novas possibilidades e também de desafios, né? Fica a pergunta no ar. Como que esse registro aberto vai moldar o futuro do direito imobiliário no Brasil? Que novos negócios vão surgir? Como os registradores vão qualificar esses novos direitos? É um campo fértil para a gente observar a evolução do direito acontecer bem na nossa frente. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!